Olá! A edição de hoje do programa Feminismo Literário irá abordar o fenômeno do feminismo interamericano, que consiste em um movimento teórico e político destinado a modificar a realidade social das mulheres na América Latina, reconhecendo e implantando seus direitos humanos a partir de demandas e pressões realizadas no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Atendendo a um pedido realizado pelo querido Siddhartha Legale, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos dessa mesma instituição, irei abordar hoje o artigo Feminismo Interamericano, a tutela dos direitos humanos das mulheres pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que se encontra publicado no primeiro volume da coletânea Direito e Gênero, Sistemas de Proteção, que foi coordenada por mim e pelas queridas professoras Marcela Migens e Renata Barbosa. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou doutoranda em Direito, professora de Direito Constitucional e apresentadora desse nosso programa. Vem comigo! A tutela dos direitos das mulheres pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi escrito por mim e pelo professor Siddhartha Legale, sendo fruto das nossas pesquisas conjuntas realizadas no NIDE, especificamente fruto do projeto de pesquisa intitulado Feminismo Interamericano, onde nós analisamos os casos que envolvem questões de gênero que vêm sido enfrentadas pelos órgãos do sistema interamericano. Nesse artigo, nós procuramos identificar quais são os parâmetros que vêm sendo utilizados pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para a proteção dos direitos humanos das mulheres. Para isso, nós levantamos os principais documentos, tratados internacionais, editados no âmbito do sistema interamericano e a sua aplicabilidade às questões específicas de gênero. E verificamos os principais casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa temática, a partir da sistematização dos ciclos de casos hondurenhos, peruanos, colombianos, brasileiros e os interciclos e pós-ciclos, com foco nos julgados contra o Estado do México, Chile e Guatemala. A sistematização da espinha dorsal da jurisprudência da Corte Interamericana em ciclos de casos foi realizado pelo professor Siddhartha Legale em sua tese de doutorado e foi adotada por nós em nosso artigo com o objetivo de ressaltar os principais temas e países litigantes do sistema interamericano em determinados períodos históricos. Assim, por exemplo, nós verificamos que nos anos 80 foram levados muitos casos referentes ao desaparecimento forçado de pessoas, tendo como principal litigante o Estado de Honduras, o que gerou a identificação desse período com o chamado ciclo de casos hondurenhos. Nos anos 90, nós temos o ciclo de casos peruanos, referentes ao acesso à justiça nacional e internacional e também o respeito às garantias judiciais e proteção judicial. Nos anos 2000, o ciclo dos casos colombianos, referente aos massacres dos grupos vulneráveis. Em nosso artigo, nós elencamos também um ciclo específico dos casos brasileiros, já no século XXI, e nós também temos os chamados interciclos, que ocorreram entre esses períodos, e os pós-ciclos, ocorridos posteriormente a esses ciclos já mencionados. Aí no início do nosso artigo, nós vamos trazer breves considerações sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos para situar os nossos leitores que não estão tão familiarizados com esse organismo. De forma geral, gente, o Sistema Interamericano ele vai ser constituído por uma estrutura dual de mecanismos de proteção.
Então, nós vamos ter, de um lado, na porta de entrada, a Comissão Interamericana, a CID, que recebe petições individuais sobre violações de direitos humanos, que vai expedir recomendações, que vai realizar visitas de campo, promover estudos e elaborar relatórios. De outro, um pouco mais acima, temos a Corte Interamericana, que é um órgão jurisdicional que vai possuir competência contenciosa e consultiva. Em síntese, os indivíduos podem denunciar os estados no sistema interamericano por violação dos direitos humanos. O processo vai ter início na comissão, que vai servir como meio de proteção dos direitos humanos, seja contra violações individuais por um sistema de petições em casos, seja contra violações massivas e sistemáticas, que vão ser monitoradas por um sistema de relatórios especiais. A comissão vai tentar um acordo entre as supostas partes lesionadas e o Estado. Se não chegar a um acordo, a comissão vai emitir um primeiro relatório que tem caráter sigiloso. Após esse relatório, ela vai tentar um novo acordo entre as partes lesionadas e o Estado. E caso não consiga nenhum consenso, ela vai emitir um relatório, dessa vez público. Se mesmo assim se perpetuar, continuar a violação dos direitos humanos, a comissão pode levar, se quiser, o caso à Corte Interamericana. Na Corte, a Corte vai avaliar as exceções preliminares alegadas pelo Estado, especial verificar se houve o esgotamento dos recursos internos, sendo esse um primeiro momento antes da Corte proferir certas decisões de conteúdo material, como as medidas provisionais, que ocorrem em caso de urgência ou risco de dano irreparável, ou as sentenças ou interpretações de sentença. Vai ter uma fase prévia à deliberação e redação do acordo. Então, o que acontece? A Corte vai receber documentos, vai ouvir contribuições de peritos, de testemunhas, e na fase da deliberação ela poderá considerar aprovados os fatos ou não, e poderá condenar ou inocentar o Estado, assim como poderá aplicar ônus da prova e presunções. E vai ser nesse momento que os magistrados vão deliberar por maioria. Isso narrando uma competência contenciosa, porque a Corte tem também competências consultivas. As opiniões consultivas vão poder ser emitidas para esclarecer o conteúdo dos direitos humanos, apreciar a compatibilidade de leis com suas convenções. O sistema interamericano foi criado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, da OEA, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, por ter sido editada nessa cidade, nessa localidade, no ano de 1969. E esse tratado entrou em vigor internacional em 1978. A Convenção Americana vai empregar a palavra mulher em 3 momentos diferentes. Provavelmente isso se deve ao fato da Convenção ser editada em um momento importante, uma década importante para o movimento feminista. As décadas de 60 e 70 foram muito relevantes em razão de um incremento da mulher no mercado de trabalho e também em razão de conquistas de diversos direitos, conquista do voto ao redor do mundo e por movimentos sociais por direitos civis, particularmente em relação à pílula anticoncepcional, a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos, a demanda pelo direito ao aborto. Apesar da CAD ser excelente em alguns pontos, como com relação à proteção ao trabalho e com relação ao aborto, a Convenção Americana vai vedar a aplicação da pena de morte à mulher no caso de gravidez, vai proibir a escravidão e o tráfico de mulheres, e vai também estabelecer que o casamento vai pressupor uma idade adequada e que não vai poder ser celebrado sem o livre consentimento dos contraentes. No entanto, a proteção específica às mulheres somente veio ocorrer em 1994, quando foi editada a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher,
também conhecida como Convenção de Belém do Pará. A expressão prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher é ampla o suficiente para prever todo um conjunto de normas que vai estar no corpo do tratado, que vai envolver a violência física, psicológica, em diversos ambientes, em ambiente privado, ambiente público, e não apenas os direitos relacionados à gestação, à lactação e ao casamento, mas vai prever uma ampla gama de direitos, como direito à vida, integridade, segurança, acesso à justiça, direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. É importante destacar que o artigo 8º dessa convenção vai obrigar os estados não apenas de violar direitos, mas também vai obrigar o estado de implementar políticas públicas, requerendo ou promovendo assim modificações estruturais da sociedade, rompendo com preconceitos, rompendo com a superioridade, com a ideia de superioridade entre os gêneros. O preâmbulo dessa convenção vai empregar o termo mulheres, apresentando não apenas a ideia de uma mulher universal, que seja homogênea e abstrata, mas de várias mulheres que coexistem nas sociedades latino-americanas, marcadas por diferentes experiências, que são atravessadas por diferentes condições e vítimas de discriminações por raça, etnia, migração, renda, religião, nível educacional. Em nossas pesquisas, nós notamos que a Convenção Belém do Pará foi um marco muito importante, não apenas no âmbito legislativo, mas também por impulsionar uma singela modificação dos órgãos, do posicionamento dos órgãos do sistema interamericano. Porque antes de 1994, antes da convenção, a regra era a invisibilidade das questões de gênero. Por exemplo, naquele ciclo de casos hondurenhos dos anos 80, que envolviam o desaparecimento forçado de pessoas, apesar de terem vítimas mulheres em alguns desses casos, em nenhum momento a corte se debruçou para analisar diferenças que ocorrem quando o desaparecimento forçado é dirigido às mulheres, daquele tipo de violação que é voltada quando o desaparecimento forçado é dirigido aos homens. No ciclo dos casos peruanos é que a gente consegue observar uma alteração mais nítida do posicionamento da Corte Interamericana nos casos de gênero. No caso Loayza Tamayo versus Peru, que foi julgado em 1997, a Corte Interamericana condenou o Estado peruano por violações de direitos da vítima, que foi presa por cometimento de um suposto crime político, sem que tivesse sido observado devido ao processo legal e com vários julgamentos. Ela foi repetidas vezes julgada, tendo sido absolvida 3 vezes e condenada uma vez pelos mesmos fatos em diferentes órgãos. Então, teve rejulgamento do processo em vários momentos e em diversos tribunais. Só que o tribunal ele não trouxe essa condenação com uma perspectiva de gênero, porque a vítima ela relatou que tinha sofrido abusos sexuais, violência sexual durante o período da sua detenção ilegal. E não houve qualquer reflexão, não houve uma reflexão detida sobre essa específica forma de violência. E a violência sexual cometida por agentes de Estado, posteriormente, em casos futuros, foi identificada como forma de tortura pela Corte. Somente em 2006 é que a gente observa uma modificação de jurisprudência com o caso Miguel Castro versus Peru, que versou sobre violação de direitos dos presos no presídio Miguel Castro durante o regime ditatorial. Foi colocado em um determinado momento um plano de transferência dos internos, se iniciando pela ala que tinha presas políticas. No entanto, essa transferência foi realizada com enorme brutalidade, ocasionando tortura, morte de algumas presas, havendo também um registro de violência sexual. Mulheres tiveram que ficar despidas durante o processo dessa transferência. E aí,
Esse caso foi o primeiro julgado em que a Corte Interamericana aplicou a Convenção Belém-Pará e começou a verificar questões, influência da questão de gênero, do fato da mulher ser vítima específica de uma violação. E foi a partir do momento em que a Convenção Belém-Pará passou a ser aplicada que nós começamos a vislumbrar uma alteração significativa de jurisprudência da Corte Interamericana. Com relação ao Brasil, nós, à época, tínhamos identificado 3 principais casos na temática de gênero. Hoje, continuando com as nossas pesquisas, a gente verificou que existem outros casos na temática de gênero que foram admitidos pela comissão. Mas são sobre esses 3 casos que nós vimos na época, que estão no artigo que eu irei mencionar hoje, né? 2 desses casos foram apenas alvo da análise da comissão. O caso Maria da Penha versus Brasil, de 2001, e o caso Simone Diniz versus Brasil, de 2006. E em 2017, nós tivemos o julgamento pela Corte Interamericana do conhecido caso Favela Nova Brasília, onde houve uma profunda reflexão sobre violência policial, especificamente envolvendo questões de gênero na favela. Primeiro caso, o caso Maria da Penha versus Brasil de 2001, é, sem sombra de dúvidas, um dos casos mais importantes na matéria de gênero de todo o sistema interamericano, porque ele gerou impactos profundos no sentido de ter servido como modelo para repensar a violência de gênero no continente em geral e no Brasil e no nosso país, no Brasil em particular, tendo em vista a criação da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que nós já relatamos na nossa edição anterior do programa Feminismo Literário, onde foi trazido o livro autobiográfico da Maria da Penha. E aí eu remeto vocês para esse vídeo. O segundo caso foi o caso Simone Diniz, que dizia respeito à discriminação racial sofrida no contexto laboral. Em março de 1997, Aparecida Gisela Mota da Silva publicou em um classificado de um jornal de grande circulação da Folha de São Paulo um anúncio com a seguinte redação: doméstica, lar para morar no emprego, com experiência, toda a rotina, cuidar de crianças com documentação e referência, preferencialmente branca, sem filhos, solteira, maior de 21 anos, Gisele. Simone, que é mulher negra, querendo trabalhar, entrou em contato com a contratante. E aí ela foi questionada por telefone sobre a cor da sua pele. E foi informada que ela não poderia ocupar o cargo disponibilizado, já que ela não preenchia um dos requisitos exigidos para a função, que era ser branca. Ela denunciou o ocorrido. E após a instauração do inquérito policial, o representante do Ministério Público declarou que não tinha nos autos da notícia-crime base para o oferecimento da denúncia e que não havia nada que comprovasse que a Aparecida, que Gisele, havia praticado o crime de racismo. E aí o juiz prolatou sentença de arquivamento em abril daquele mesmo ano. Gisele, inconformada, junto com outras instituições, levou o caso à Comissão Interamericana, que entendeu que o Brasil não exerceu que o Brasil não garantiu pleno exercício ao direito de acesso à justiça e ao devido processo legal, falhando na condução da investigação para apurar a discriminação racial. Embora o nosso país ele tenha leis que criminalizam o racismo, o acesso à justiça das vítimas desses crimes vem sendo sistematicamente negado. E aí o Brasil ele foi responsabilizado por não punir o caso de racismo, sendo tal recomendação de grande relevância dentro do sistema interamericano de direitos humanos, na medida em que foi a primeira vez em que um país do continente foi condenado, na verdade não é condenado, né? Recebeu uma recomendação pela omissão na punição de condutas racistas, não assegurando às vítimas dos crimes raciais o pleno acesso à justiça. Diferente desses casos, Maria da Penha e Simone Diniz,
o caso Cosme Rosa Genoveva e outros versus Brasil, conhecido como Favela Nova Brasília, julgado em 2017, foi levado pela comissão à Corte Interamericana e julgado em 2017 pela Corte com a condenação no Brasil. O caso ele se referia a falhas e a demora na investigação e punição dos responsáveis pelas supostas violações de direitos humanos, tendo em vista que em 18 de outubro de 1994 e em 8 de maio de 1995 ocorreram na Favela Nova Brasília, na cidade do Rio de Janeiro, o homicídio de 26 pessoas e o estupro de 3 outras meninas, como resultados de 2 operações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Outros casos contenciosos relevantes também foram identificados por nós nos chamados interciclos ou pós-ciclos. 3 desses casos versavam sobre o feminicídio, que consiste na morte violenta de mulheres por motivo delas serem mulheres, por motivo do gênero, do seu gênero. E o caso paradigmático do feminicídio julgado pela Corte Interamericana é o conhecido Gonzalez e outras versus México, julgado em 2009 pela Corte Interamericana. Esse caso ele vai envolver mortes violentas de mulheres que ocorreu na cidade de Juarez, no México. Em 2001 foram encontrados 8 corpos de mulheres em um campo de algodão, em frente à Associação de Maquiladoras da cidade Juarez, AMAC. Antes e após esse episódio, diversos casos similares também foram registrados nessa localidade. Essas mortes violentas de mulheres teriam ocorrido por diversas causas, em diferentes circunstâncias e padrões criminais distintos, mas eles tinham em comum uma cultura de discriminação contra a mulher. A violência perpetrada, ela ocorria, entre outros fatores, em razão da incorporação das mulheres no mercado de trabalho, nessas chamadas indústrias maquiladoras, tendo em vista que a mão de obra feminina era mais barata. E como consequência disso, houve uma inversão dos papéis familiares que encontrou uma grande resistência na cultura, na sociedade patriarcal daquela localidade, que não admitia a mulher como uma nova provedora do lar. Os casos eles tinham como um denominador comum a presença de vítimas jovens, estudantes ou trabalhadoras, cujo desaparecimento tinha sido reportado às autoridades pelas suas famílias, mas que gerou pouco empenho do Estado nas buscas. A descoberta desses corpos era feita com sinais de violência sexual, com vestígios de tortura, e eram todos casos de mortes violentas, na medida em que grande parte das vítimas eram sequestradas, mantidas em cativeiros, sendo seus cadáveres encontrados dias ou meses depois da denúncia realizada por seus familiares, em terrenos baldios, com sinais de violência, incluindo registros, vestígios de estupro e outros tipos de abusos sexuais, tortura e mutilações. A partir desse episódio específico, que foi amplamente conhecido como campo algodoneiro ou campos de algodão, ficou exposta a flagrante situação de violação de direitos humanos e de violência contra as mulheres no México. Essas mortes elas foram consideradas como uma parte de um conjunto de violência sistêmica que atinge as mulheres em todo o mundo, especialmente naquele local, nos campos de algodão. E é por isso que a Corte Interamericana não se preocupou apenas com a persecução penal, ou seja, com a punição, mas também em compreender e cobrar do Estado mexicano uma postura contra a violência contra a mulher, na cidade de Juarez e em outras cidades, por meio da adoção de políticas públicas que erradicassem os padrões socioculturais discriminatórios, que direcionassem recursos públicos para a efetiva persecução das condutas relativas à violência contra a mulher, o que incluía a capacitação dos agentes responsáveis. Para além dessas políticas públicas, a Corte reconheceu a necessidade
de diferenciar o chamado homicídio simples do tipo de crime praticado como homicídio de mulher por razões de gênero, que também é conhecido como feminicídio, para fins de atribuição da responsabilidade do Estado pelas violações de direitos humanos ocorridas em seu território. E aí, embora as discussões e conceituações teóricas sobre o feminicídio já se colocassem há algum tempo, foi somente no caso do campo algodoeiro que se trouxe para o âmbito de uma corte internacional essa discussão. E aí foi pela primeira vez empregado o termo do feminicídio e reconhecido o feminicídio nas condutas praticadas. A sentença da corte aqui foi essencial para a promoção dos direitos humanos das mulheres, em especial para que fosse realizado o enquadramento do feminicídio como espécie qualificada de homicídio praticado contra as mulheres em razão do seu gênero. E aí foi como decorrência dessa sentença que se teve alteração das legislações penais de grande parte dos países da América Latina, que passaram a contemplar o fenômeno do feminicídio, seja como tipo penal, seja como qualificadora. No México, em 2012, ocorreu uma reforma do Código Penal Federal, de forma a incluir o tipo penal do feminicídio entre os crimes contra a vida e a integridade corporal. No caso brasileiro, no nosso caso, houve a inclusão do feminicídio como qualificadora, inserida no artigo 121 do nosso Código Penal, através da edição da Lei 13.104 de 2015. Outro julgado de especial relevo da Corte Interamericana foi o Atala Rifo versus Chile, julgado em 2009, que versava sobre a discriminação institucional contra as mulheres lésbicas. O caso se referia à disputa de guarda das filhas pelo seu genitor, após o divórcio, quando a sua ex-esposa assumiu um relacionamento amoroso lésbico. O senhor, além de inconformado com a relação de sua ex-mulher, ingressou no Poder Judiciário requerendo a guarda das filhas, que tinha ficado com a mãe, em razão da orientação sexual homoafetiva posteriormente assumida pela genitora. Para requerer a guarda, o genitor argumentou que havia um risco ao desenvolvimento físico e emocional das crianças se elas continuassem a conviver com a mãe, dizendo que a mãe não estava mais capacitada a cuidar das crianças, porque a sua orientação homossexual e a sua convivência lésbica supostamente estariam influenciando negativamente o desenvolvimento das crianças e as expondo a doenças sexualmente transmissíveis. A Corte Interamericana destacou que não iria analisar o caso a fim de determinar qual dos progenitores teria melhor condição, melhor lar para as crianças, mas queria verificar se as autoridades judiciais do Chile violaram ou não os direitos fundamentais previstos nas convenções interamericanas. E aí, em primeiro lugar, concluiu que houve violação do princípio da igualdade e da não discriminação, determinando que o sistema interamericano se voltava à proteção contra a discriminação decorrente da orientação sexual e vedava que o princípio do menor interesse da criança fosse utilizado como uma forma de afirmar discriminações e reproduzir estigmatização social. Em segundo lugar, reconheceu a responsabilidade, impôs responsabilidade estatal, determinando a obrigação do Estado de criar políticas públicas, de capacitar autoridades públicas, autoridades legislativas, que deveriam agir com respeito e tolerância às diversas formas sexuais, às diversas identidades sexuais, e também deveriam promover, desfazer formas de preconceito. Além desses casos contenciosos, nós analisamos também casos consultivos na temática de gênero,
como a opinião consultiva 4, que tratava dos requisitos de naturalização envolvendo mulheres e casamento, e a opinião consultiva número 24, que fornece um verdadeiro glossário sobre a proteção de gênero em sentido amplo e que versa sobre o direito à alteração do nome das pessoas trans e dos direitos patrimoniais decorrentes das uniões homoafetivas. Com base na análise desses casos contenciosos e consultivos, nós identificamos alguns parâmetros utilizados pelo sistema interamericano quando envolve violação dos direitos das mulheres. Em que pese essa singela evolução da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós ainda temos um longo caminho a ser percorrido pelo sistema interamericano, para que haja uma efetiva adoção da perspectiva de gênero nos seus julgados e nos seus posicionamentos. Isso porque a estrutura do sistema interamericano reproduz a estrutura dos sistemas jurídicos internos, que é nítida e profundamente patriarcal e que reproduz visões masculinas de mundo. Historicamente, a própria composição da Comissão e da Corte Interamericana reflete isso. Além disso, uma análise mais cuidadosa dos julgados faz emergir posicionamentos que são paternalistas. No nosso próximo programa, nós vamos conversar sobre o fato do direito ter sexo e ele ser masculino. Gente, para quem quiser, o volume 1 do livro Direito e Gênero, Sistemas de Proteção, está à venda no site da editora Multifoco, em sua versão física, ou no site da Amazon, em sua versão digital. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Até o nosso próximo programa.